Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa meditação online da Saha Yoga de todos os domingos às 10 da manhã. Quem fala aqui é o Ciro, falo de Brasília, um prazer muito grande falar para todos vocês que já nos acompanham e principalmente para você que está chegando aqui pela primeira vez, né? Esse programa é dedicado a todos aqueles que não conhecem a meditação, a Saha Yoga, e estão querendo começar nessa prática que é extremamente essencial nos dias de hoje. Então hoje nosso tema é a respeito de Shri Shiva. Nós estamos num mês em que se celebra um Shri Shiva. Porém, nós vamos começar um pouco mostrando para você qual é o princípio fundamental, o que essa nova modalidade de yoga, a Sahaja Yoga, traz para nós. Quando nós estamos mais ou menos pelo segundo ou terceiro mês de formação ainda no ventre de nossas mães, o poder que cria tudo, que dá vida a tudo, ele penetra pelo topo da cabeça, onde era a nossa moleira, né? E aí vai formar o que nós chamamos de um corpo sutil que tem um canal esquerdo, que é a vontade, um canal direito, que é a ação, e um canal central, que é o propósito. Então você vai ver essas três forças sempre atuando em tudo aquilo que a gente faz. Primeiro a gente tem que ter uma vontade, depois a gente tem que empreender uma ação para daí chegar a uma meta, um propósito, uma finalidade. Então a vontade é o princípio do canal esquerdo e você deve prestar atenção que o canal esquerdo cruza no meio da testa e vai para o hemisfério direito do cérebro. A ação, então, já está vinculada ao canal direito, né? Que sobe pelo nosso lado direito e vai para o hemisfério esquerdo do cérebro. E o propósito é o próprio canal central que passa no centro da nossa coluna. Bom, essa força primordial cria também em nós 7 principais centros de energia, chamados de chakras, né? Que você vê aqui coloridos, né? Que a gente costuma convencionar de 1 até 7, de baixo para cima. As principais qualidades que esses chakras nos dão são o conhecimento, aqui no nível da cintura, 4 dedos abaixo do umbigo. Depois, a capacidade de sermos mestres de nós mesmos, a maestria interior, que está aqui nessa região em verde. Depois, a consciência do espírito, que está aqui no nosso coração. E nós temos aqui a autoestima no encontro do pescoço e o ombro do lado esquerdo. Tá? Esse é o 5º chakra. Depois, a capacidade de perdoar, que nós vemos aqui no 6º chakra, que é no centro da testa. E nós temos ainda a capacidade de integração, de conexão, de união, que é o 7º chakra, que está no topo da cabeça. Logicamente que não dá para a gente percorrer todas as qualidades, e isso nós vamos ver mais detalhadamente nos nossos cursos, que são gratuitos também. Um outro detalhe que nós podemos ver e que tem a ver com o nosso tema de hoje, eu gostaria que você imaginasse o máximo que você pode pensar sobre Deus. E aqui nós vamos chamar de Shri Sadashiva, ou Deus Todo-Poderoso. Ele tem 3 manifestações principais. Veja que eu estou dizendo principais, são as 3 manifestações de Deus Todo-Poderoso. A primeira delas é como Shri Brahma, o Criador. É ele que nós temos referência na nossa cultura, que é como o Criador, né? O velhinho de barba branca que criou o mundo. Mas essa é uma das manifestações de Shri Sadashiva, que é Shri Brahma, que faz a criação, né? Então ele também é responsável por nos dar o conhecimento e a criatividade. Depois nós temos a segunda manifestação, que é como Shri Vishnu, que corresponde ao bem-estar. Isso é no 3º chakra, na região do umbigo. Então,
essa segunda manifestação de Shri Sadashiva, Deus Todo-Poderoso, é responsável por nos dar satisfação, bem-estar, tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, né? Tudo que vem para a nossa subsistência. Então abrange a nossa vida por completo com relação à manutenção da vida. Então essa é a forma de Shri Vishnu, a segunda forma. E a terceira forma é então Shri Shiva, que nos dá a consciência do espírito e se manifesta também lá no topo, no centro do topo da nossa cabeça, né? Shri Shiva é talvez a forma mais poderosa de Deus que a gente possa conhecer, que é um reflexo de Deus Todo-Poderoso mais próximo de nós. Shiva é representado como essa figura, por exemplo, ele sempre está cheio de serpentes, ele é aquele que carrega um tridente, né? E ele é o Senhor, é o grande Senhor, que tem a capacidade ou a propriedade de transmutar tudo e de destruir tudo aquilo que é negativo para a evolução da humanidade. Porque a humanidade é a criação máxima da Adi Shakti, que é a deusa. Mas quem é a Adi Shakti? É o próprio desejo de Deus Todo-Poderoso. O desejo de Deus Todo-Poderoso toma a forma da Mãe Primordial em nós. E Shri Shiva é um protetor de todo o trabalho da Mãe Primordial, que é essa nossa criação. Então, ele é apenas um espectador, ele é, assim, uma forma divina que é completamente cheia de perdão e bem-aventurança para todos nós, porém, qualquer força ou qualquer mente que ataque a criação da Adi Shakti, ele vai então destruir. Então é uma força destrutiva positiva que nós temos. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui e relembrar essa figurinha que mostra os canais esquerdo, direito e central, porque isso é muito importante para a gente poder entender. O canal esquerdo, que é a vontade, né, ele pode ser muito prejudicado e nós precisamos prestar atenção quando a gente está sobrecarregando o canal esquerdo. O direito também pode ser sobrecarregado. Então nós vamos ver agora quais são os problemas maiores que nós geramos para nos tirar do equilíbrio, né? E daqui a pouco você já vai começar a entender melhor como é que funciona todo esse nosso sistema sutil. Então, quando nós estamos aí, 5, 7 anos de idade, desenvolvimento da personalidade entre 5 e 7 anos de idade, nesse ponto, nós estamos usando demais a nossa mente. Então, formam-se como que dois balões enormes aqui. Então, você vê o ego, que é a parte superior do canal direito, o eu sou, né? E esse aqui se acha que é tudo, prepotência, né? E o outro lado, o superego, que é a ponta do canal esquerdo. Ele também se desenvolve demais e nós armazenamos os nossos condicionamentos aqui. Bom, e o que acontece então nesse cenário? Um bloqueio e um adormecimento daquela energia primordial lá no penúltimo osso da nossa coluna. Lembra que aquela energia penetrou aqui, fez esse sistema sutil, isso era lá no segundo, terceiro mês da nossa formação, ainda no ventre de nossas mães, mas aqui nessa época, entre 5 e 7 anos de idade, ela vai adormecer e aqui no penúltimo osso da nossa coluna, chamado de osso sacro, e ela vai ficar enrolada sobre si mesma, por isso ela recebe o nome de Kundalini. Kundalini significa enrolada, ok? E a partir daí, adormeceu o nosso canal central. E o que nós vamos fazer então? Provocar um certo desequilíbrio, porque a gente exagera tanto no canal esquerdo quanto no direito.
O que acontece conosco no esquerdo? A gente tem baixa autoestima. Ah, isso não é para mim. Ah, ninguém gosta de mim. Ah, ninguém presta atenção em mim. Isso é autoestima baixa. Um problema muito sério que nós temos. Insegurança, infelicidade, lamentações, tristeza, culpa, terrível inimigo nosso, submissão, medo. Esses são alguns dos problemas que nós podemos acarretar ou provocar no nosso canal esquerdo. E no direito? Aborrecimento, hiperatividade, prepotência, egoísmo, vaidade, irritação, agressividade, dominação, raiva. Esses são alguns dos problemas que nós podemos fazer aí no nosso canal direito. Agora, esses desequilíbrios também funcionam de uma forma dinâmica. Vamos supor que eu tenho medo, insegurança. Isso já é um problema de lado esquerdo. Mas para esconder isso, eu adoto um comportamento agressivo. Então eu começo a ofender todo mundo que passa pela minha frente. Isso é um problema de comportamento do lado direito. E nessa agressividade eu saio ofendendo todo mundo sem prestar atenção muitas vezes e de repente eu falo uma coisa que não deveria ter falado para uma pessoa ou numa reunião. E aí eu vou voltar para o lado esquerdo e vou arrumar um arrependimento, uma culpa, por que eu fui falar aquilo. Então presta atenção nesse movimento pendular. Esse movimento pendular é que é a origem de todos os nossos problemas, porque nós não conseguimos parar no meio, no equilíbrio, né? Então observe que nós vivemos nesses 4 níveis, o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Só que o nosso físico quer uma coisa, a nossa mente quer outra coisa, a nossa emoção está numa terceira coisa e o nosso espírito está esquecido, ele é, ou muitas vezes desconhecido. Como é que nós vamos manter o equilíbrio e evoluir? Somente quando nós integrarmos todas essas 4 dimensões nas quais a gente vive, né? Mas será que isso é possível? De 1970 a 2011, essa senhora indiana Sri Mataji ensinou a Sahaja Yoga ao mundo inteiro de graça. Ela percorreu muitos países e sempre ensinou de graça. E o que ela nos diz? Lembra da energia primordial que está adormecida no penúltimo osso da coluna de cada um de nós? Então ela diz que nós precisamos deixar essa energia despertar. Então isso se chama despertar da Kundalini, desbloquear todos os nossos chakras, principalmente o 7º. E quando isso acontece, isso tem um nome. Chama-se yoga, isso mesmo, união, conexão do nosso nível individual com o todo. Modernamente nós chamamos isso de realização do si, que nos conduz a um primeiro estado que se chama de consciência sem pensamentos. Isto é, nós estamos conscientes, mas nós não estamos pensando, ok? Muito bem, nós vamos experimentar essa sensação ou essa percepção do que é a realização do si. Porém, antes nós vamos assistir um pequeno trecho em que Shri Mataji nos fala a respeito de Shri Shiva, que é, na verdade, o espírito em nós, ou se a gente preferir, entender como a nossa essência imortal. Então, sugiro a vocês agora que fechem as demais janelas do seu computador, desliguem-se um pouco das chamadas do celular, né, se você estiver assistindo aí no celular, e preste atenção que é um pouquinho, alguns poucos minutos em que o Shri Mataji nos fala muita coisa interessante. Então vamos lá? Today we are going to do puja to Shiva, Sri Shiva. As you know, Sri Shiva is the reflection of Sadashiva within us.
I've already told about the reflection. Sadashiva is the God Almighty, the one who sees the play of Adishakti. But he is the Father who is watching each one of his creation or her creation. His support to Adishakti is entirely, fully strengthening. There's no doubt in his mind about the capability of the Adishakti. But when he finds that in the play of Adishakti, the people or the world as such try to disturb her or spoil her work, then he gets into his wrathful mood and he destroys all such people. And maybe he destroys the whole world. On one side, he is wrathful, no doubt. On the other side is the ocean of compassion and joy. That's why when it's reflected within us, we get our self-realization. We get the light of our spirit and we get into the ocean of joy. Also, he is the ocean of knowledge. So, those who get self-realized get the knowledge of the divine, which is very subtle, permeating into every atom and molecule. The power of this knowledge is there. His tide is such that in his compassion, he forgives even very cruel Rakshasas if they dedicate themselves to him. Because his compassion has no limits. And sometimes the same people who are blessed by him try to trouble the devotees of Adishakti. But it is just to create a drama, an event. Unless and until there is some drama, people won't understand. We had to have Ramayana, we had to have Mahabharata, we had to have Christ being crucified, we had to have Muhammad being tortured. All that drama was there because without events, people don't remember. So in the spiritual life of human beings, they have seen lots of dramas between the blessings of Shiva and the powers of the Adishakti. As the time has moved, today in the history of spirituality, a great discovery has been made. That people can get their realization in the collective mass. Thousands can get their realization. Now we should know what is this realization we have got. What does it mean? And what is the culminating point?
First of all, I have to tell you, the mind about which we speak and depend upon is a myth. There's nothing like mind. Brain is reality, not the mind. Mind is created by us reacting to outside. Either we react to conditionings or to our ego. Thus, this mind is created like bubbles on the ocean of reality. But that's not reality. With this mind, whatever we decide, we know is very limited, elusive, and sometimes shocking. The mind always moves in a linear direction. And because there's no reality in it, it recoils and boomerangs. Thus, all the enterprises, all the projections so far we have done, it seems, come back to us. Whatever they discover comes back to us as a big destructive power or a very big shock. So one has to decide what to do, how to be out of this trap of our mind. Kundalini is the solution. When she's awake, she takes you. With that awakening, she takes you beyond your mind. The first thing is to go beyond your mind. With mind, you will do many things, but it will not be satisfying. It will be not a solution. It will not help you. And when we start depending too much on our mind, we develop all kinds of physical, mental, emotional problems. Now the latest is the stress. And the stress has no solution, they say. But in Sahaja Yoga, we find the solution by crossing over this mind. Então, agora nós podemos entender que nós precisamos ir além dessa mente para nós podermos alcançar Shiva. E o que Shri Mataji fala é bastante interessante, citando um exemplo emblemático. Santos Dumont inventou o avião para os propósitos de deslocamento e depois ficou bastante decepcionado com o uso que foi dado para isso. Então é um exemplo do que Shri Mataji nos diz, que todas nossas tentativas, elas voltam para nós como um bumerangue, né? Então nós precisamos ir além disso para compreender a natureza de Deus Todo-Poderoso. Então, para começar isso, se essa é a primeira vez que você está experimentando, então nós vamos agora passar para a nossa meditação da realização do Si, a qual Shri Mataji nos falou que é possível ter em massa hoje em dia, né? Então, vou pedir inicialmente que você sente de uma forma confortável. Pode ser numa cadeira, não precisa ser no chão, mas fixe os seus pés descalços, retire os sapatos. Se tiver frio, você pode ficar de meia ou colocar os seus pés sobre um tapetinho, né? Feche as demais janelas do seu computador, silencia o seu celular ou não preste muita atenção nas chamadas dele agora, porque agora é um momento para você com você. Inspira e expira devagar. Nós vamos fazer algumas posições e vamos meditando também. Primeiramente, coloque a mão direita no encontro da perna esquerda com baixo abdômen. E aqui, mentalmente, dentro de nós devemos pedir
pelo conhecimento puro. Peça assim algumas vezes: Mãe, por favor, dai-me o puro conhecimento divino. Esse ponto, que corresponde ao segundo chakra esquerdo, desperta em nós o conhecimento puro, um conhecimento que não está nos livros, mas é inato e que devagarinho vai cada vez mais brotando e que vai compor toda a nossa capacidade de criarmos, de resolvermos, de encontrarmos as soluções de tudo na nossa vida. Agora coloque a sua mão um pouco acima na região do estômago, logo abaixo da última costela do lado esquerdo. E aqui nós vamos alcançar aquela concepção de que nós temos total capacidade de sermos mestres de nós mesmos. Porque os grandes mestres da humanidade já deixaram todas as lições. E somos nós que temos que empregá-las, mas isso depende de cada momento nosso, de cada desafio que aparece à nossa frente. Então, qual lição, qual ensinamento nós vamos utilizar a cada momento? Isso constitui-se na nossa maestria interior. Então, mentalmente, por 10 vezes afirme: Mãe, eu sou o meu próprio mestre. Não duvide, afirme: Mãe, eu sou o meu próprio mestre. Agora nós vamos subir a nossa mão para o nível do coração e aqui nós vamos alcançar a consciência de que nós não somos só esse corpo, nem só essa mente, nem só essas emoções, muito menos quaisquer desses problemas da vida. Nós somos o Espírito, entendido como a essência imortal. Então, por 12 vezes, com atenção no seu coração, afirme: Mãe, eu sou o puro Espírito. 12 vezes, afirme: Mãe, eu sou o puro Espírito. Agora nós vamos subir a nossa mão, colocar aqui no encontro do pescoço e ombro do lado esquerdo. E aqui nós vamos jogar fora a culpa, que não resolve nada. Sentir-se culpado é simplesmente esconder-se atrás do problema. O que resolve é reconhecermos os nossos erros e prometer para nós mesmos que não vamos errar de novo. Então, sem pensar em nada nem ninguém, nem coisa nenhuma que passou, nenhuma atitude, afirme por 16 vezes: Mãe, eu não tenho culpa de nada. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Mãe, eu não tenho culpa de nada. 16 vezes.
Agora nós vamos colocar a nossa mão sobre a testa. E aqui nós precisamos perdoar a tudo, a todos e principalmente a nós próprios. Porque somos nós que o tempo todo estamos criando confusões na nossa mente, não aceitando até mesmo a nós mesmos. Então nós temos que nos perdoar, porque esse conflito todo acontece dentro da nossa mente. Nem sempre é do lado de fora. Então perdoe-se. Aqui não importa quantas vezes, mas importa que seja verdadeiramente de coração. Afirme assim: Mãe, eu perdoo a todos, inclusive a mim mesmo. Mãe, eu perdoo a todos, inclusive a mim mesmo. Agora nós vamos colocar a nossa mão no topo da cabeça, um pouco diferente aí da figura. Podemos encostar a palma da mão no topo da cabeça, pressionar um pouquinho para baixo e massagear no sentido horário, devagar, movendo o couro cabeludo, tá? Então, pressiona com força para não arrastar sobre o cabelo, mas sim mover o couro cabeludo. E aqui nós vamos pedir pela realização do Si, que é o nome moderno de Yoga. Então, por 7 vezes, de maneira a despertar os 7 níveis ou 7 chakras em nós, depois de mim você pode repetir o seguinte pedido mentalmente: Mãe, por favor, dai-me a realização do Si. 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 Quinta vez, Mãe, por favor, dai-me a realização do Si. Mãe, por favor, dai-me a realização do Si. E mais uma vez, Mãe, por favor, dai-me a realização do Si. Descansa as mãos, inspira e expira devagar, sem pressa. Observa as suas mãos. Veja se você sente frescor, calor, formigamento, peso, dor, pontada, latejamento. Presta atenção nas suas mãos. Observa a figura de Shri Mataji. Apenas observa. Procure não julgar, não pensar, apenas observar e presta atenção nas suas mãos. Frescor, calor, formigamento. Presta atenção. Observa também o silêncio na sua mente.
Agora nós vamos elevar a nossa mão direita acima da cabeça, como o Shri Mataji mostra, sem tocar o cabelo. E vamos verificar o que nós sentimos aí. Frescor, calor, formigamento, às vezes peso, às vezes uma sensação de ímã. Presta atenção na mão direita. Agora vamos trocar. Descansa a mão direita e faz o mesmo com a esquerda. E observa se é diferente do que você sentia com a direita ou se é igual. É importante a gente começar a prestar atenção na diferença da intensidade nas duas mãos. Então são duas coisas. Primeiro é o tipo de sensação que você tem, e isso se chamam vibrações, frescor, calor, peso, dor, e também a diferença de intensidade entre as duas mãos. Então descansa a esquerda e volta com a direita, testa de novo, vê o que você sente. Essa é a expressão da Kundalini, essa é a expressão de que ela está nos mostrando como estão os nossos sistemas, né? Descansa a direita, leva a esquerda lá para cima também, sem tocar o cabelo, e veja novamente. Ok, podemos descansar a nossa mão. Então você percebe que quando nós sobrecarregamos um canal ou outro, nós vamos sentir calor, peso, formigamento, várias sensações que são diferentes da brisa fresca. Quando a Kundalini desperta daqui e sobe pelo canal central, desbloqueia todos os nossos chakras e nos conecta, nos dá yoga, então, a partir daí, ela começa a se manifestar nas palmas das mãos ou no topo da cabeça, principalmente, como uma brisa fresca. Isso significa que está tudo ok, equilibrado, harmônico. Porém, se houver algum problema, alguma descompensação, então ela vai mostrar isso para a gente na forma do calor, do formigamento, do peso, da dor, às vezes latejamento. Então, várias dessas sensações vão dizer para a gente como está o nosso sistema sutil. Então, por exemplo, se você sente a mão esquerda quente, pesada, significa que você está sobrecarregando o canal esquerdo. Provavelmente com o quê? Medo, insegurança, lamentação, pensando em muita coisa do passado, culpa, né? Isso aqui atrapalha o lado esquerdo e vai aparecer um calor ou um peso ou alguma coisa assim na sua mão esquerda. Já se você sente o calor, o peso tal na mão direita, significa que o bloqueio está no direito. Então, provavelmente, o que é? Pensando muito, correndo muito, fazendo muito, exagerando em muita coisa, né? Uma personalidade, às vezes, impositiva, dominadora. E com isso nós vamos tendo inúmeros problemas. Lá do lado esquerdo é passividade, órgãos ficam fracos, a gente vai tendo alergias, a maior parte das gripes vem do lado esquerdo e vários outros problemas. Do lado direito a gente vai tendo constipação intestinal, rigidez muscular, problemas de fígado, insônia e por aí vai. Quando tudo isso está equilibrado, então a gente sente a brisa fresca. Tá, ok, você experimentou isso agora. Isso significa que está aí em você, funciona, e essas sensações são chamadas de vibrações, e isso acontece depois que nós temos yoga. Começou então um momento, uma nova etapa na sua vida, em que é como se a gente tivesse plantado uma sementinha que agora vai crescer. E aí o que você vai precisar fazer? Meditar. Todos os dias. 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite. Ah, tá bom, mas como é que eu vou fazer isso?
você vai poder fazer isso reassistindo esse programa que está gravado ou vários outros nossos aqui da Meditação Online que estão também gravados, mas você vai poder também fazer o nosso curso gratuito. Vai aí na descrição desse vídeo, você vai ver o link de inscrição, é gratuito, você pode chamar quem você quiser e você vai aprender nos detalhes como funcionam todos esses chakras, ou aliás, o que eles provocam na gente como funcionamento, o que eles cuidam em nós, que nos dão qualidades, e quais são os maiores problemas que nós fazemos, pelo desconhecimento, de bloquear eles, e em consequência nós vamos ter mais problemas e mais problemas. Não só doenças, problemas na nossa vida por completo, porque eles influenciam na nossa vida completamente. Então veja na descrição aí embaixo do vídeo o link. Você pode também nos seguir no Instagram, Facebook, YouTube, você vê essa Raja Yoga Meditação. E você pode também consultar o nosso site oficial, sahajayoga.org.br, ok? Agradeço a vocês imensamente essa companhia e a meditação coletiva. Desejo a todos um domingo fantástico e uma excelente semana, e até o nosso próximo domingo com mais uma meditação online.